medalhas de ouro de Rebeca Andrade e Beatriz Souza são verdadeiras derrotas para o Bolsonaro. Porque essas duas vitórias transcendem o aspecto desportivo, elas resgatam o orgulho nacional com as cores da bandeira, que foram sequestradas pelos patriotários e também por Bolsonaro. Bolsonaro que estranhamente não comemora de modo muito efusivo essas duas medalhas. Ficou em silêncio com Beatriz Souza e com Rebeca Andrade só repostou uma postagem de uma outra personalidade política. Muito estranho e também um cala-boca para a classe média brasileira, para muitos bolsonaristas também, que ficam falando que tudo no exterior é melhor do que o Brasil. Um viralatismo imenso. Mas na sua opinião, as vitórias das duas são derrotas para o Bolsonaro? Por que ele está em silêncio? Coloque nos comentários. Você gostou das medalhas do Brasil? Então like no vídeo e se inscreva no canal. Quando eu vi a vitória da Rebeca Andrade, eu comecei a achar um pouco esquisito o comportamento do Bolsonaro. Porque Rebeca Andrade foi vitoriosa na ginástica, no salto, no solo, ficando à frente da Simone Biles, que é a melhor ginasta do momento. E o Bolsonaro ele se limitou a compartilhar uma postagem do Gil Diniz, deputado estadual por São Paulo. Por quê? A Beatriz Souza, do judô, o Bolsonaro ficou em silêncio. Não fez uma postagem. E ele poderia muito bem ter falado que o ciclo olímpico tal começou com ele, mas ele não fez nada disso. Não fez uma publicação nas suas redes sociais de modo efusivo, mas na hora de fazer publicação sobre a Raíssa Leal, a skatista que seria punida por um gesto religioso proibido, Bolsonaro foi lá para falar que existe perseguição com os cristãos. Agora, para as duas outras atletas que foram vitoriosas, uma posição discreta. Por que Bolsonaro não comemora a conquista e a vitória de duas figuras que têm a cara do Brasil? Mulheres, negras, de minoria, vida sofrida. Bolsonaro não comemora, mas usa as redes sociais para atacar a pugilista argelina. Esse é o nosso presidente patriotário Bolsonaro, que assim como Nicolas Ferreira, Carlos Bolsonaro, fez ataques falsos à pugilista da Argélia, que foi acusada de ter nascido homem e não com uma condição genética super especial e rara. E mesmo depois do Comitê Olímpico Internacional ter desmentido as informações dos políticos de direita, esses políticos não foram se retratar, ficaram em silêncio e alguns até reiteraram as suas posições. É uma vergonha. E o pior é que essa postagem tá lá na página do Bolsonaro, numa rede social dele. Ele tem orgulho de manter uma postagem falsa para atacar uma minoria, mas não posta uma conquista do Brasil. Ele não é o patriota? Ele não é aquele que leva as cores da bandeira? Nossa bandeira nunca vai ser vermelha. E agora nessa situação o Bolsonaro se retrai, se coloca com uma postura tímida. É porque essa vitória da Rebeca, ela é uma derrota do Bolsonaro. É uma derrota do Bolsonaro, principalmente a vitória da Rebeca. Porque a Rebeca, ela disputou contra a Simone Biles, que é a melhor atleta da ginástica já faz algum tempo. E quando Simone é derrotada pela Rebeca, que vence, sobe ao pódio com as cores nacionais, há um sentimento de orgulho que transcende o mero sentimento de orgulho desportivo, como aconteceu com a Bia Souza. Porque Rebeca sobe ao palco, sobe ao pódio com as cores nacionais, o verde e o amarelo. Há um resgate do orgulho das cores da bandeira nacional, que ao longo de muitos anos foi atrelada a Bolsonaro, ao bolsonarismo e aos patriotários, além do fato de Rebeca ser negra, uma minoria que foi muito massacrada por Bolsonaro ao longo de todo o seu mandato. Porque nós temos uma minoria racial que se confunde com a classe mais pobre aqui no nosso país. E foi justamente a classe social mais pobre, social e econômica, que foi massacrada por Bolsonaro e Paulo Guedes. Ou vocês acham que aquela fala do Paulo Guedes sobre as empregadas domésticas não tem também um pensamento
sobre uma cor de pele daquelas pessoas. Então Rebeca, ela sobe ao pódio com as cores nacionais, o verde, o amarelo e o negro, calando o Bolsonaro. E derrotando ainda Simone Biles, duas americanas, encerrando, pelo menos por um breve momento, porque vira-lata sempre vai ser vira-lata, esse vira-latismo de muitos patriotários. Ah, o Brasil não presta, nada que presta, é tudo corrupto. Eu vou embora do Brasil. Ah, Lula ganhou, eu vou embora. É, esse povo do Nordeste. E nós temos duas americanas se curvando diante de uma brasileira. O que cala a boca desses complexados com o viralatismo. Até o Ted René, que é o melhor judoca de todos os tempos, uma decepção pessoal, porque eu vi a luta dele na medalha no Rio 2016. Eu achava uma luta melhor e ele ganhou por punição. Eu lutei judô, pratiquei judô durante um tempo, fui até faixa verde, olha só, do judô. E aí o próprio Ted René fala que gosta do Brasil, a medalha tem o quê do brasileiro também. O maior atleta do judô de todos os tempos elogiou o Brasil. Mas os ressentidos bolsonaristas, que nutrem aquele discurso da desesperança, de que tudo vai piorar, são massacrados nesse momento. Porque nós temos que lembrar a pesquisa da Quest. Muitos daqueles que votam em Bolsonaro sentem que o Estado os desprestigiou ao longo dos últimos 20 anos. Que ao longo dos últimos tempos, a vida deles não importa tanto quanto as minorias. E a mesma coisa acontece nos Estados Unidos. Eles acham que o fato da vida deles ter piorado com relação aos seus antepassados, à geração anterior, não é uma questão do capitalismo. Não é. Não é o avanço da tecnologia, não é a plataformização do trabalho, não é o avanço das tecnologias que tira postos e precariza o trabalho, não. A culpa é da mulher que começou agora a entrar no mercado de trabalho. A culpa é do negro. Ah, porque eles são inferiores, eles se submetem a receber menos. Esse é o discurso do ressentido, é uma raiva que eles possuem das minorias. A gente viu isso na pesquisa Quest. Só que essa situação da Rebeca e da Bia esfrega na cara dos bolsonaristas. Um protesto muito interessante também havia sido feito na Parada do Orgulho nesse ano em São Paulo. Porque os organizadores da Parada do Orgulho falaram o seguinte: vamos de verde e amarelo para mostrar que nós não temos que ter medo de usar, ou preconceito também, de usar as cores da bandeira. Então a Parada do Orgulho, que é colorida, as cores do arco-íris, estava verde e amarela, com as cores da bandeira nacional. Porque esse país é um país de todos nós somos brasileiros. Nós não temos que ter vergonha de usar as cores nacionais, que pelo fato de terem sido cooptadas pelo bolsonarismo, se tornaram um motivo até de vergonha, de asco e de desalento para todos nós. Mas Rebeca, Bia conseguiram resgatar isso, que foi sequestrado por Bolsonaro. Porque Bolsonaro usou as cores da bandeira, o verde, o amarelo, a própria bandeira nacional, o hino nacional, para falar que ele era o mais patriota de todos, que depois roubou joias, como a Polícia Federal apontou. Eu sou um militar, eu morro pela pátria. Morre pela pátria, fugiu do país antes de terminar o mandato. Deixou faltar respirador, deixou faltar oxigênio em Manaus. Então é importante que gradativamente a gente consiga, aos poucos pelo menos, tirar as cores e os símbolos nacionais do cárcere do bolsonarismo. E estamos conseguindo. Para a raiva e a frustração ainda maior dos patriotários.